que é a defesa de Bolsonaro e o atrito que está rolando aí entre a defesa de Bolsonaro e a defesa também dos militares envolvidos numa tentativa de golpe. Os advogados dos militares indiciados pela tentativa de golpe estão bem irritados com a estratégia do advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno. Ele tem dado algumas entrevistas e ele apontou como os possíveis e reais beneficiados da tentativa de golpe no nosso país, que seriam Braga Neto, Augusto Heleno e Mário Fernandes. Ele falou que eles seriam os reais beneficiados pelo plano golpista batizado de Punhal Verde e Amarelo. O advogado de Fernandes, o Marcos Vinícius, disse que a ideia da defesa de Bolsonaro é irresponsável e foi além. Disse ele. Ele é um advogado de defesa ou é um promotor? Ele está atuando como promotor? Como é que faz isso? Me causa perplexidade, foi o que disse o advogado numa entrevista ao jornal o Globo. Em entrevista à Globo News, na última sexta-feira, o advogado de Bolsonaro afirmou: quem iria assumir o governo, dando certo esse plano terrível, que nem na Venezuela chegaria a acontecer, não seria Bolsonaro, seria aquele outro grupo. A afirmação de Cunha Bueno indica que o ex-presidente vai usar essa tese de golpe dentro do golpe para acusar os militares e livrar Bolsonaro dessas acusações. Agora vamos lá, ô Josias, para a gente entender essa estratégia de defesa de Bolsonaro. Faz algum sentido? Isso pode dar resultado positivo a ele? Não, não vai dar resultado positivo, mas é a única estratégia que eles encontraram. Em verdade, o Bolsonaro se tornou um personagem indefensável, né? No Brasil de antigamente, criminosos traídos choravam as mágoas na cadeia. E com o advento da delação premiada, as mágoas aprenderam a nadar. Então, hoje, o lançamento de cúmplices ao mar se tornou um esporte perigoso. E é esse o esporte que o Bolsonaro e a sua defesa praticam no momento. O Paulo Cunha Bueno, que é o defensor do Bolsonaro, ele brincou com fogo ao declarar que o golpe beneficiaria não o seu cliente, mas essa junta de generais palacianos. E agora surge o Marcos Vinícius, que é o advogado do general Mário Fernandes, e sinaliza que sentiu o cheiro de queimado, né? E aí vem esse comentário reproduzido pelo Globo, e o doutor agora manifesta a sua perplexidade com a fala do colega e pergunta se o Cunha Bueno, o advogado do Bolsonaro, se ele é advogado de defesa mesmo ou promotor. Promotor é aquele que acusa em nome do Estado, né? E na opinião do advogado do general Mário Fernandes, o Cunha Bueno está atuando como promotor. E aí ele pensou até com uma certa incredulidade. Como é que faz isso, né? Por que faz isso? E o próprio Bolsonaro já tinha declarado que o plano de assassinar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes é papo de quem tem minhoca na cabeça. Agora, essa tática de se dissociar dos cúmplices, ela pode resultar, Fabiola, em algo inútil e caro. É inútil porque não apaga as provas que dão ao Bolsonaro essa aparência de chefe da organização criminosa. E a estratégia é onerosa, é cara, porque o Bolsonaro e a defesa dele produziram uma trinca no alto comando do golpe, né? E essa é a segunda rachadura. A primeira deu na delação do tenente-coronel Mauro Cid. O general está como que insinuando: olha, é isso mesmo? Então, o Bolsonaro está flertando, Fabiola, com o risco de produzir um novo delator. Aliás, nós já tínhamos comentado isso aqui quando o Bolsonaro falou nessa coisa de minhoca na cabeça, quando o advogado do Bolsonaro insinuou que quem se beneficiaria do golpe seria essa junta militar que se instalaria depois do homicídio triplo do Lula, do Alckmin e do Moraes. Haveria uma junta militar que se instalaria no segundo andar do Palácio do Planalto. Nela estariam o Augusto Heleno, o general Augusto Heleno, o general Braga Neto e também esse general Mário Fernandes. Ocorre que a Polícia Federal já informou no seu relatório, no inquérito que realizou durante 2 anos, que esses 3 generais operavam a serviço do Bolsonaro. Então, realmente é uma estratégia inútil e que pode custar caro, Fabiola.
E chama atenção isso, né, para entender por que ele está indo por esse caminho. Ele dizendo que os grandes beneficiários seriam esses generais e Bolsonaro não seria beneficiado com uma tentativa de golpe. É isso, Sakamoto? O objetivo do presidente Jair Bolsonaro e de sua defesa, né, é reforçar algo que uma prática, um comportamento que o presidente já tem há muitos anos, que é, na dúvida, jogue os aliados aos leões para salvar o próprio pescoço. Isso já aconteceu antes, né? A gente já teve momentos em que Bolsonaro foi colocado contra a parede, né? E o finado Gustavo Bebiano, né? O finado Gustavo Bebiano, aliado de Bolsonaro de primeira hora, poderia muito bem reforçar isso se não tivesse falecido, né? O quanto Bolsonaro vai entregando aliados para se salvar. Não seria diferente. Até uma coisa que eu até escrevi recentemente que eu acho extremamente. Os generais são pessoas inteligentes, né? Compartilham com o Bolsonaro uma visão de mundo, mas são pessoas inteligentes. E isso, na verdade, muito me estranha que eles não soubessem que, caso o golpe desse errado, Bolsonaro ia jogar eles na vala comum para sobreviver. E essa está sendo a defesa. O que está sendo colocado é que Bolsonaro não sabia de nenhum plano, que aqueles tantos militares envolvidos nesse plano, dos 37 indiciados, 25 são militares, 7 são generais, um é almirante, desses tantos e tantos militares estrelados de alta patente, eles estavam fazendo uma grande conspiração para dar um golpe de Estado e que Bolsonaro estava sendo apenas usado como justificativa, né? E aí eles estão pegando dentro do relatório da Polícia Federal, dentro da investigação, trechos em que se fala criação de um gabinete de crise pós-golpe, em que não se cita o nome de Bolsonaro dentro do gabinete de crise, apenas General Mourão, General Braga Neto, né? Desculpa, General Mourão, perdão, General Heleno, General Braga Neto, né? Para fazer parte desse gabinete de crise. Então ele fala, olha, o Bolsonaro não estava lá no meio, então o Bolsonaro não tem nada a ver. O Bolsonaro não precisaria estar no gabinete de crise. Né? Bem pelo contrário, a ideia do golpe era colocar as Forças Armadas como uma espécie de poder moderador, e entregando de volta a Bolsonaro o poder civil, né? E Bolsonaro não precisaria nem os militares assumirem, porque os militares já estavam no poder. A gestão Jair Bolsonaro 2019-2022 foi uma parceria entre setores das Forças Armadas e o bolsonarismo civil. E isso continuaria. Só que o Bolsonaro está aproveitando esse elemento que estava presente para quê? Para falar: olha, é tudo coisa deles. O plano de matar Lula, matar Alckmin, matar Alexandre de Moraes é coisa deles. O plano de tomar a República, né, das cartas. Tudo isso mais são coisas deles, né? Sendo que o general Freire Gomes, do Exército, comandante do Exército, o brigadeiro Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, relatam ter recebido de Bolsonaro a minuta golpista que o próprio Bolsonaro editou, né? Decretando um estado de sítio, decretando uma GLO, uma operação de garantia de lei da ordem, para intervir no TSE e melar a eleição. O próprio almirante Garnier pulou dentro do barco a convite de Bolsonaro. O general Estevam Teófilo, que comandava as operações terrestres, pulou no golpe a convite de Bolsonaro. Mário Fernandes, as trocas de mensagem do próprio general Mário Fernandes, que estaria à frente do plano de assassinar os 3 nomes já citados, ele várias vezes tenta convencer Bolsonaro de participar. Por quê? Porque o grande nome é o nome central. Só que aí Bolsonaro faz o quê? Aproveita-se deste elemento, tenta ressignificar tudo o que aconteceu e joga nas costas. Enfim, terminando, o que que eu torço para que tudo isso? Eu torço pela briga, né? Entre os generais golpistas e Bolsonaro, nós brasileiros, democratas, temos que torcer pela briga. Por quê? Porque desta briga pode ser revelado elementos importantíssimos para aprofundar a percepção do que foi esse trama de golpe. A gente tem que torcer para os dois brigarem mesmo. Olha, e eu vou ser sincero, se eu fosse os generais nesse exato momento, tem general falando, não, é a defesa do Bolsonaro, o Bolsonaro em si não faria isso. Vocês estão de brincadeira? Vocês são mais inteligentes que isso? Delata, gente! Bora delatar! Delata, bota tudo pra fora! Olha, coisa no peito assim fica, sabe? Guarda, envelhece. Bota pra fora. Quando você fala dessa história da briga, esse atrito aí entre as defesas já é o início dessa briga, né? E tem um detalhe, Fabiola, que é preciso considerar. Por que que as pessoas falam, por que que o Bolsonaro está fazendo isso? É porque se você analisa o trabalho da Polícia Federal, esse ponto, o tal plano punhal verde e amarelo, é o único ponto onde não tem a digital direta do Bolsonaro.
Bolsonaro está no plano indiretamente. O resto, a minuta do golpe tem as digitais do Bolsonaro, os comandantes militares se reuniram com Bolsonaro, o próprio Bolsonaro já teve que dizer, diante das provas que foram recolhidas, que de fato discutiu estado de sítio, estado de defesa, que isso tudo está na Constituição, mas isso não era golpe. Aqui não, aqui tem uma dúvida, e aí ele aposta nessa dúvida. O que é que a Polícia Federal detectou? Esse plano punhal verde e amarelo foi criado num computador do general Mário Fernandes, esse que agora o advogado está estranhando o comportamento da defesa do Bolsonaro, e ele era um general que trabalhava no Palácio do Planalto, número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, e o Bolsonaro se vincula a esse plano que previa a morte, o assassinato do Lula, do Alckmin e do Moraes, porque o general, depois de imprimir este documento no Palácio do Planalto, foi ao Alvorada. Imprimiu, 40 minutos depois estava no Palácio da Alvorada, segundo a Polícia Federal. Então a Polícia Federal, por uma dedução lógica, intui que o general expôs o plano ao Bolsonaro. E há evidências de que o plano também foi discutido com o Braga Neto. E o Bolsonaro, depois, ele, depois de ter recebido o general, ele deu lá uma declaração, estava em silêncio, de repente falou lá no cercadinho do Alvorada e disse que quem decide para onde vai o país são as Forças Armadas, estamos vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, ele sinalizava que algo estava por vir. E, de resto, há um telefonema do general Mário Fernandes para o Mauro Cid, que era ajudante de ordens do Bolsonaro, e ele diz, depois de conversar com o Bolsonaro, que o Bolsonaro aceitou o nosso assessoramento. Como quem diz, olha, ele topou o plano. Como não há digital direta do Bolsonaro, ele joga na confusão e diz, não, isso é coisa de quem tem minhoca na cabeça, eu não tenho nada a ver com isso. É o único trecho em que ele pode navegar montado, cavalgando o ponto de interrogação. O resto não, as digitais dele estão todas lá. Por isso ele faz esse jogo, olha, eu não tenho nada a ver com isso, e joga os generais na fogueira. Isso pode custar caro, como já realçamos aqui, Fabíola. Então, e aí o Sakamoto até levantou essa história da delação, né? Se essa briga continuar, porque se eles seguirem por aí, os generais podem responder dessa maneira, Josias, na tua até análise. Sem nenhuma Delação, dúvida, você acha Fabíola. que é possível, como fez Mauro Cid? Sem nenhuma dúvida. Como eu disse antigamente, quando eram traídos assim, os criminosos choravam as mágoas, iam para a cadeia e se lamentavam. Agora não, agora tem a delação. Então as mágoas aprenderam a nadar. Não é a primeira vez que o Bolsonaro faz isso, como bem realçou o Sakamoto. Já houve outras ocasiões. Uma dessas ocasiões foi a decisão do Bolsonaro de jogar o Mauro Cid ao mar. Então, estamos vivendo aquele escândalo das joias e da falsificação de cartões de vacina. Todas as explicações do Bolsonaro, nenhuma delas fazia nexo, mas todas tinham o mesmo destino, confluíam para a mesma finalidade. Tudo caía no colo do Mauro Cid. Não, o Mauro Cid, como ajudante de ordens, tem autonomia para negociar joias. Eu não sabia de nada disso. Se houve falsificação de cartões de vacina, falsificaram para mim, eu não pedi nada, para minha filha também não pedi. Então, tudo confluía, tudo caía no colo do Mauro Cid. Quando ele percebeu que ele estava dentro da frigideira, que o Bolsonaro tinha jogado, tinha lançado na frigideira, ele delatou. Não havia outra alternativa. Ele estava cercado, o presidente o abandonara, então o Mauro Cid tornou-se um delator. Essa agora é a segunda trinca no alto comando do golpe. A primeira foi o Mauro Cid, agora é o general Mário Fernandes. Essa trinca pode sim resultar, pode desaguar numa nova delação, porque se o general, com provas evidentes do envolvimento dele, inclusive a elaboração desse plano amalucado de assassinar 3 autoridades, a chapa eleita e mais o então presidente da Justiça Eleitoral, esse plano, já com as digitais do general, e além disso, o Bolsonaro jogando toda a culpa nos generais, obviamente, disso pode resultar uma nova delação, ou até algumas delações, né? É preciso ver qual é o grau de fidelidade dos generais com o Bolsonaro. Numa hora que o Bolsonaro joga todo mundo no mar, essa fidelidade pode ser muito abrandada, Fabíola. Para quem está conosco